O senhor pede para não fazer terra arrasada. Só que o Grêmio caiu, presidente. O Grêmio está na Série B. O sentimento do torcedor hoje é sim de terra arrasada. O que pode ser mais terra arrasada hoje para o Grêmio e a sua grandeza do que cair para a Série B do Campeonato Brasileiro? Porque nós vemos clubes, presidente, como o Cruzeiro, campeão recentemente, que caiu e não consegue voltar para a Série A. Clubes como o Vasco, que também tem uma torcida gigante, que não consegue voltar para a Série A. E o medo do torcedor hoje é justamente esse. Que ações o senhor vai começar a tomar amanhã para que o Grêmio volte para a Série A do Campeonato Brasileiro em 2023? E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Que situação, família vascaína, estamos vivendo? Como o repórter colocou aí na pergunta na coletiva do presidente do Grêmio, um time com uma grande torcida não conseguiu subir esse ano, Vasco da Gama, o que vai tornar a competição do ano que vem muito mais difícil, porque os clubes que vão cair vão ficar muito mais ligados. E o planejamento do Vasco ainda não acontece. Como destaca aqui a matéria do Globoesporte.com, Vasco acumula insucesso nas negociações para contratar um diretor executivo. O Cruzeiro, que chegou ao 7º reforço esse ano. 7 reforços. E o Vasco até agora, nada. Se fala em Marquinhos Gabriel, se fala na permanência de um cara que representa bem o insucesso que o Vasco teve em 2021 e pode permanecer para 2022. Um Grêmio, um Bahia, Chapecoense, Sport, o que vai ser do nosso Vasco na mão de Jorge Salgado. No vídeo de hoje eu quero mostrar aqui a diferença de postura do presidente do Grêmio, do presidente do Bahia, para Jorge Salgado, cidadão que se diz presidente do Vasco. O Grêmio que com certeza vai ter o maior poder de investimento da Série B. E o Bahia, que é um time muito mais organizado, haja vista que o Vasco vem perdendo jogadores para o Bahia. O Rossi é um exemplo disso, deixou de jogar no Vasco da Gama para jogar no Bahia. Bahia que consegue contratar jogadores interessantes, como Rodriguinho, Gilberto, e o Vasco pega o resto. Esses dois times vão enfrentar o Vasco na Série B. Talvez a Série B mais difícil de todos os tempos. Mas o vídeo eu quero colocar o seguinte, a diferença de postura dos presidentes assumirem de quem é a culpa, de quem realmente construiu o rebaixamento, ou no caso do Vasco, o maior vexame da história, que não é o acesso à Série A no ano de 2022. Quero passar os dois discursos aqui para vocês, para a gente trocar essa ideia. Se liga só. Belletani, qual o seu percentual de responsabilidade nesse rebaixamento do Bahia? O percentual, a responsabilidade é toda minha, absolutamente minha. Eu sou presidente do clube, as decisões são tomadas por mim, seja aquelas tomadas diretamente por mim, seja pelas pessoas com as quais eu contei para tomar as decisões, contratei para tomar as decisões. Isso vai do primeiro ao último jogador, isso vai por cada funcionário do clube, mas a decisão de cada uma dessas pessoas é uma decisão que, no final das contas, está sob a minha responsabilidade. Eu tomei as decisões com base nas informações e nos recursos que eu tinha, mas não foram suficientes para evitar o que talvez seja um dos maiores traumas da minha vida, como profissional, como torcedor, e não foi suficiente para evitar o tamanho da tristeza que eu coloquei no coração de cada um de vocês. O que eu posso me comprometer é com muito trabalho, com muita dedicação para que a gente supere esse momento difícil e volte forte para esse lugar de onde a gente está saindo nesse momento, mas é o lugar do clube, é o lugar do Bahia. Nada disso justifica, quer dizer, nós temos aqui que fazer um pedido de desculpa da torcida, um momento constrangedor, um momento triste, um momento ruim para todos nós, um momento que nos impõe um diagnóstico, mas também nos impõe uma enorme responsabilidade de reconstrução, não com terra arrasada, mas recolocar o Grêmio no seu patamar, fazer um bom plantel para o ano que vem, forte, plantel que possa disputar o Campeonato Gaúcho, a Copa do Brasil, que possa fazer rapidamente a subida novamente para a elite do futebol brasileiro, dizer que não será terra arrasada, que temos muitas esperanças, que vamos construir isso com força, com vigor, com atitude, com perseverança, organizar tudo isso e rapidamente organizar também essa nossa volta. E se tiver, evidentemente, culpados, depois a gente vai poder dissecar um pouco mais isso, porque, sinceramente, essa hora não é a melhor conselheira para a gente ficar falando e remoendo, achando culpados ali e aqui. Mas que, evidentemente, que houve situações que não correspondeu ao planejamento organizado, houve, e se há uma situação dessa natureza, a culpa, evidentemente, é nossa da direção. Esse é o entendimento. Esse é o entendimento. A culpa é de quem?
Você tem noção disso? Você tem noção de que postura é essa? De quem é a culpa? É de quem delega, é de quem contrata, é de quem coloca na mão dos profissionais que vão tomar as decisões. Quem construiu esse Vasco? Quem foi responsável? Exclusivamente Jorge Salgado e todos aqueles profissionais que ele escolheu. Parece que o presidente do Grêmio e o presidente do Bahia têm a consciência disso. Thiago, mas você acha que esse tipo de discurso diminui a dor do torcedor? Claro que não. Não é esse o ponto. Mas o ponto é que você entender que você é o principal culpado, as suas decisões construíram um vexame, é um ponto bem interessante, bem importante para você começar um planejamento, para você reconstruir o ano seguinte. E parece que o Jorge Salgado não entende dessa forma. Olha a demora que ele tem para planejar o ano de 2022. Como diversas vezes ele disse até num desabafo aí do torcedor, de quem é a culpa. Na opinião dele, na visão dele, ele não errou em nada. A bola não entrou. Somente isso. Porque, como ele diz, aí o Pássaro fez os processos, hoje o futebol é muito mais organizado, mas infelizmente a bola não entrou. Essa é a diferença de postura. Essa realmente é a postura que um presidente de um grande clube deve ter. E aí me preocupa muito, como o presidente do Grêmio disse, vai montar um time competitivo sim, para disputar essa Série B. Como o presidente do Bahia disse, vai sim correr atrás para voltar no ano seguinte. E aí, o que acontece com o nosso Vasco da Gama na mão da pior gestão da história do Vasco? 4 times da Série A rebaixado, que vão trazer muita dificuldade. Com o Cruzeiro já na Série B, esses 5 são adversários direto do Vasco, times que vão trazer muita dificuldade. E um time sem planejamento nenhum, sem ideia nenhuma. Esse é o Vasco de Jorge Salgado, que não sabe de quem é a culpa. Constrói o maior vexame e tem a coragem de falar que não sabe de quem é a culpa. Inclusive, um grande ídolo da nossa história veio através das suas redes sociais para falar desse atual momento do Vasco. Um grande ídolo do Vasco. Sem dúvida, se o Vasco é o gigante que é hoje, né, de tanta representatividade no futebol brasileiro, com tanta história, esse jogador realmente fez parte dessa história. Mas por questões políticas, é bem questionado hoje no Vasco da Gama e pelos seus torcedores. Mas a gente precisa saber diferenciar o que foi o Edmundo no campo e que foi o Edmundo nessas questões políticas. Infelizmente apoiou um grupo que ajudou a construir esse Vasco de 2021. Mas através do seu Instagram, o Edmundo colocou o seguinte, ó: estou bem pessimista com o futuro do nosso querido clube. Meus amigos e queridos vascaínos, com as notícias que estou acompanhando nos noticiários, estou bem pessimista com o futuro do nosso querido clube. Exatamente isso. E não é só o Edmundo, que é um ídolo do Vasco da Gama. Todo torcedor está muito preocupado. Os times que caíram, com o poder de investimento que vão ter, por exemplo, o Grêmio, o Cruzeiro já se movimentando muito, anunciou o seu 7º reforço, que é agora o João Paulo, que estava jogando no Atlético Goianiense, bom jogador, vai com certeza ajudar também o Cruzeiro, e o Vasco até agora nada. Nem o treinador que já foi anunciado está aqui, irmão. Que bagunça! O Vasco realmente tá a casa da mão joelho, uma bagunça tremenda, uma gestão que falou tanto de profissionalismo, hoje talvez seja uma das piores do futebol brasileiro. E aí, para finalizar o nosso vídeo, eu trago aqui um desabafo de um torcedor que, na minha opinião, representa bem o atual momento do Vasco. Deixar as vaidades de lado seria essencial e dizer e assumir que é incapaz de construir, de administrar ou de fazer uma boa gestão com o gigante da colina seria fundamental. Tá aqui, ó, esse desabafo desse torcedor me representa demais. E tá aqui, ó, precisamos tratar o Vasco como um filho doente. Foda-se quem é o médico, desde que ele tenha a cura. Você não precisa gostar do Levin, mas precisa conhecer o Somamos. E tá aí, a vaidade dos agentes políticos do Vasco é gigante. Você pode não gostar, como alguns torcedores não gostam. Inclusive, vários criticam a gente aqui, vários falam que ele é mentiroso, vários falam que ele é lunático, mas a questão é o seguinte: já pararam para analisar o projeto? Já pararam para pensar se realmente esse projeto
pode ajudar o clube de regatas Vasco da Gama, mas talvez pela nossa opinião pessoal, de não gostar da postura, de não gostar do jeito, a gente deixa um projeto passar. E aí começa a falar que a SAF é a única solução. Gosto muito desse desabafo aqui, desse torcedor, e me representa. Se o Vasco está construindo toda essa situação, depois de um vexame, e parece que 2022 vai caminhar da mesma maneira, por que não deixar de ser vaidoso, entender que o Vasco está doente e precisa de toda a ajuda possível? E se tem um vascaíno dizendo que esse projeto pode ajudar, por que não trá-lo? Ou até mesmo dizer, sou incapaz, vou ter que sair, porque eu não tenho capacidade alguma de administrar o gigante da colina. Família vascaína, vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.